Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre o potencial do agro brasileiro na exportação de grãos e carnes com o Ingo Plogger, que é vice-presidente da ABAG. Tudo bom, Ingo? Seja bem-vindo aos Cenários. Muito obrigado, Carla. Grande prazer poder estar conversando com vocês. Prazer é nosso, com certeza. Ingo, vamos começar aqui as nossas perguntas, tá? Dos cenários. É, de acordo com a Secretaria do Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o agronegócio foi responsável por 49% da pauta exportadora total brasileira durante 2023. E aí, partindo desse ponto, eu gostaria que você falasse para a gente, né, explicasse para a gente quais fatores contribuem para que o agronegócio seja o principal motor das exportações brasileiras. Perfeito. O Brasil cresceu muito na exportação durante os últimos 20 anos e se transformou de um mero importador de alimentos para um exportador. Isso se deu em função de vários fatores. Um deles foi a nossa competência humana em transformar áreas mais produtivas, colocar tecnologia, colocar conhecimento em biomas tropicais e, com isso, desenvolver produtividades. Isso fez com que o Brasil conseguisse não só aumentar o seu volume de produção, sua qualidade, mas aumentar muito a sua diversidade e, com isso, entrar numa competição internacional bastante acentuada. Cada país, normalmente, ele busca ter uma certa autonomia alimentar, para dar segurança alimentar à sua população. É algo que, no desenvolver da humanidade, um estadista sempre buscava ter uma autonomia alimentar para que o seu povo nunca sofresse de fome, de miséria ou outras coisas. Então, o Brasil, que era um importador, de repente virou um exportador, como você muito bem colocou. E ele trabalhou intensamente isso em várias frentes. A agricultura, ela tem, na sua grande maioria, a produção de produtos alimentares. 60% da produção mundial está concentrada em alimentos e 40% em produtos que não são alimentares, mas são importantes para a vida humana. Então, se você pensar no algodão, que é aquilo que nós vestimos, se você pensar na borracha, se você pensar no papel, se você pensar nos biocombustíveis, tudo isso não está ligado ao alimento, mas está ligado intensamente com o conforto da vida. E também ali o Brasil começou a crescer na mesma proporção que na parte alimentar. Na área internacional, se você olhar a humanidade hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas. E nós produzimos no nosso mundo alguma coisa como 10 bilhões de toneladas de produtos que vêm da agricultura. 6 bilhões são alimentos, 4 bilhões são os produtos complementares. E a maior parte desta produção que a gente tem, ela não está voltada ao comércio internacional. Só uma pequena parte, mais ou menos 10% da área alimentar e menos do que isso nas outras áreas. O que significa que o mundo não está acostumado a transacionar muito a questão de alimentos. E o Brasil entrou nessa parte. Então, além de alimentar a sua população, ele também está aumentando a interação de seus produtos para outros países na parte alimentar e não alimentar. Entendi. E qual o papel da tecnologia na ampliação do potencial exportador do agronegócio brasileiro? E o senhor pode falar também para a gente quais tecnologias específicas têm se mostrado mais eficazes no setor?
A evolução tecnológica é como na área industrial, a revolução industrial, ela cada vez mais na agricultura iniciou com substituir o trabalho mais exaustivo do ser humano. Então, lá onde o ser humano tinha que usar a sua força pessoal, seu esforço pessoal, físico, muscular, o ser humano, por inovação e por criatividade, por competência, começou a trabalhar melhor essa questão das produtividades. Então, lá onde, há muitas décadas atrás, se utilizava o arado, se utilizava a enxada, se utilizava a força humana bruta para poder fazer colheitas, para poder fazer semeaduras, etc., isso começou a ser mecanizado. Essas mecanizações elas começaram a ser automatizadas. Então, hoje você tem uma escala de automação no campo muito elevada, substituindo o trabalho árduo do ser humano estar diretamente voltado a utilizar a sua força física, então ele transforma a sua força física praticamente com a força intelectual. Então, hoje, se você vê o Brasil na agricultura extensiva, ele está altamente mecanizado. Então, você vê os horizontes, muitas vezes, de soja, do milho, do algodão, e assim por diante. Não tem mais o ser humano que está colocando a terra no pé para fazer a cova para colocar semente. São grandes produções com equipamentos sofisticados, hoje já regulamentados digitalmente, hoje já com acionamentos bastante perfeitos. E, com isso, você deu ao ser humano no campo dignidade maior, produtividade maior e um retorno daquilo que é mais nobre, que é utilizando a sua inteligência para se alimentar ou para se vestir ou para ter uma vida mais curta. Muito bem. E, segundo projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o agro brasileiro tem potencial para ampliar sua participação na exportação de grãos e carnes até 2033, 2034. Então, gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente quais fatores tornam o agro brasileiro tão competitivo no mercado internacional. Pela parte da tecnologia e uso da terra, o Brasil começou a descobrir que as tecnologias e o conhecimento utilizado há 40 anos atrás, eles nem sempre eram muito eficazes no cinturão tropical do mundo. Nós, Brasil, temos um cinturão, fazemos uma grande parte desse cinturão tropical mundo afora. Com isso, a gente começou a perceber de que aquilo que era designado para uma safra, e depois você revolvia a terra, você fazia um tratamento, de repente dava para uma segunda safra. De repente, dava para até colher 3 safras no mesmo hectare anteriormente posicionado. Isso fez com que o Brasil aumentasse extraordinariamente a sua produtividade, utilizando o grande poder de fotossíntese que a área tropical tem. Pra você ter uma ideia, a fotossíntese da área tropical é 3 vezes mais potente do que nas áreas temperadas ou frias. Com isso, o Brasil teve uma capacidade de resposta muito grande. A tecnologia aliada ao conhecimento, aliado a uma produtividade, fez com que isso subisse muito. E esse estudo, que saiu nos Estados Unidos, ele é bastante comedido, porque ele parte ainda de uma área reservada hoje para a agricultura, e com isso as produtividades crescentes. Além destas terem sido exponenciais, hoje já não são exponenciais, o que agora está se trabalhando com uma nova intensidade é entrar num novo limite, numa nova fronteira, que são as pastagens degradadas. E aí o potencial é maior ainda. Tá certo. E quais são os principais destinos das exportações brasileiras de grãos e carnes? E como que o Brasil pode diversificar esse mercado para reduzir a dependência de alguns compradores?
Eu dou uma segmentação da competência brasileira quando a gente fala de grãos e carnes. A gente não é um grande exportador, e nem é exportador relevante na área do trigo. Nós não somos um exportador relevante hoje do milho. A gente é um exportador, ou sorgo, a gente é um exportador forte na área da soja. A soja é tipicamente um grão que vai para alimentação animal. Então, quando a gente fala da exportação de carnes, que é uma proteína animal, a gente tem que conjugar com a exportação da soja, que é um alimento para uma proteína animal lá no destino. Então, quando a Europa importa, Estados Unidos importa, a China importa e outros países importam soja, é para alimentar o porco, o frango e até, às vezes, o gado. Então, na verdade, tudo isso é uma grande transformação para a proteína animal. E o Brasil se tornou extremamente competente nessa questão da proteína animal barra os cereais voltados a ela. E ele incomoda hoje mais porque a proteína animal é muito poucas vezes exportada. Porque até muitos anos atrás, você podia guardar o grão por muitos anos, você podia estocá-lo, você poderia transportar o grão por muitos anos. Mas a proteína animal, ela é altamente e rapidamente deteriorável. Imagina uma carne exposta por 3 dias, ela já não serve mais, né? Ovo, leite e outras coisas da mesma forma. Então, quando você entra no processamento para manter esta proteína animal de uma maneira saudável, é que você tem que conduzir todo o processo de refrigeração absolutamente consistente do momento que você sai da fábrica, da produção, até o seu destino. Então, quando o Brasil se capacita para fazer cortes especiais, por exemplo, o coxar, ou o corte para o mundo árabe, ou cortes diferenciados para a União Europeia, Estados Unidos, China, Índia e assim por diante, ele não só está adaptado ao consumidor específico que está lá atrás, mas em toda a cadeia produtiva, levando o produto ao seu final de maneira congelada ou resfriada, da ordem de que lá, ao ser consumido, dá segurança alimentar pela qualidade. Então, o Brasil conseguiu dominar não só a produção, produtividade, isso que a gente comentou, mas na parte da cadeia produtiva ele se tornou altamente competente em trabalhar essa cadeia logística. Amém. E apesar dessa posição de vanguarda que o Brasil ocupa, né? O que a gente ainda precisa melhorar para manter e até ampliar essa vantagem competitiva no agronegócio global? No primeiro momento, a gente tem que inovar sempre. Inovar para trazer diferenciações. Então, quando nós estamos falando da carne, você hoje tem uma série de sequências de carne. Você tem a carne bovina, que é altamente requerida no mercado internacional, é a carne que as pessoas mais gostariam de ter, mas é a carne mais cara. E depois dessa vem a suína, depois dessa vem a parte de aves, e no final vem os ovos. Então, nessa sequência de preferência do consumidor, você precisa estar trabalhando as diferenciações de produtos, né? Hoje você pode estar exportando um dianteiro traseiro, ou você faz um corte especial, ou você até chega a fazer um certo processamento para já entrar praticamente na casa do consumidor, né? Onde você, então, já tem o processamento posicionado e qualificado. Esse é um tema. O segundo tema que você começa a trabalhar é quando você abre estes mercados, você começa a entrar em especialidades. Então, por exemplo, por incrível que pareça, o Brasil começou não só a abastecer nacionalmente, mas internacionalmente
um tal de um produto que chama marreco recheado. Acho que poucas pessoas sabem o que é isso. É uma Eu iguaria, não sei o que é. não é? É uma iguaria da cozinha alemã, marreco recheado. Então, tem empresas em Santa Catarina que fornecem esse produto, e inclusive à Europa, inclusive a outros países da América Latina, etc. e tal. Então, tem todo um entorno onde este marreco recheado já sai pronto e chega ao destino, é só colocar no forno, e tem todas as explicações, e ele sai pronto para a mesa. Aí você chega com, eu vou chamar de resíduos, mas não é, que é cabeça, pés, etc. O que você vai fazer? Tem um mercado na China que isso é uma iguaria. Então, eles embalam isso de uma maneira distinta, diferente, e levam à China uma outra iguaria. Então, você percebe que essas especializações, por consumos diferenciados, ele aumenta muito o teu valor agregado. Não são grandes produções, mas são produções especializadas. Aí, se você pegar o mundo dos embutidos, se você pegar o mundo das proteínas animais com suas diferenciações, vai ter muita coisa ainda pela frente, né? E aí vem as especialidades. Quer dizer, hoje nós importamos, por exemplo, um presunto de Parma, né? Isso aí, no Natal, alguma coisa, é um presente caríssimo. Agora, nós não poderíamos ter o nosso presunto de Brusque ou de algum outro lugar? Sim, com certeza. Temos que fazer a marca, temos que fazer essa especiaria aumentar e assim por diante. Então, Contar a temos... história, na verdade, né? Que foi o grande lance do presunto de Parma, né? Que é aquela história que vem da Itália. Então, tem todo um pano de fundo aí por trás do consumo. Exatamente. E como o Brasil é extremamente diverso, então, se você olhar hoje as nossas especiarias das cozinhas do Nordeste, que tem especialidades. Nós temos a cozinha, por exemplo, do Centro-Oeste, que é outra coisa. Aí você tem a cozinha do Sul. Então, nós temos que mostrar ao nosso consumidor que esse Brasil diverso ele tem vários gostos, várias culturas, né? E daqui a pouco você está fazendo alguma coisa com um condimento que é típico para a comida nordestina, que é muito apreciado em um país ou outro, aí o outro você pega do Centro-Oeste e assim vai, né? Então, essas especialidades, essas especiarias, elas são típicas para uma indústria mais sofisticada. Nós temos a indústria, digamos, do alto consumo, essa nós estamos levando à frente, e ali nós temos que trabalhar fortemente ainda em inovação, aumentar a produtividade cada dia mais, e daqui a pouco você, como nesse marreco recheado, tem um QR Code que você vai até a fazenda onde foi produzido, etc. e tal, e a senhora lá da fazenda está conversando com a senhora consumidora de um outro país, né? E assim nós vamos fazer isso em outras áreas também, né? Então, não é só o grande número de toneladas, mas vai ser o grande número em valor agregado a partir de especialidades. É aquela história, né? Nada se perde, tudo se transforma. E é o gosto, não é? Então, o mundo fica mais curioso, o mundo fica mais interessado. Então, quando você tem um chefe de cozinha na França, ou daqui a pouco em Catar, ou em Hiroshima, onde for, e ele vai buscar um, um peixe, aí tem um molho de tucupi ou alguma coisa, todo mundo fica curioso, fala, como é que é essa história, né? E ele na mesa fala disso e mostra, etc. Então todo mundo fala, nossa, eu estou comendo um peixe com suco tucupi, né? Um molho tucupi. Então, é, essa, é, essas qualificações, elas envolvem várias questões. E nós, no Brasil, temos uma série, pela nossa cultura tão diversa, de alimentos que têm a possibilidade de ter essa sofisticação. Sim, de fato, a culinária, a gastronomia brasileira
Ela é muito diversificada. Para todo canto que você vai aqui, você come uma coisa diferente, você consome uma coisa diferente. Tem até um peixe que eu não sei se o senhor já ouviu falar, o filhote. O nome do peixe é filhote. Ele é comum lá no norte. Aqui no Nordeste, eu estou falando daqui de Fortaleza, Isso. Ceará, aqui a gente não tem esse peixe. Então, cada região tem a sua Tem as culinária suas. específica, tem a sua gastronomia, as Exatamente. suas especificações. Exatamente. Né? E os condimentos, a maneira como se Sim, faz, a maneira como se cozinha, os acompanhamentos, né? Um faz um acompanhamento com tapioca, outro faz com arroz, outro faz com batata, e ali acompanha mais uma coisa. Então, o Brasil é gigantescamente diverso. E isso que é o fascinante, né? E isso que é o interessante. O Brasil está se tornando não só uma potência agroalimentar e energética, mas uma potência interessante. é verdade. Voltando aqui para as nossas perguntas. É, gostaria de falar agora sobre a questão da segurança alimentar, tá bom? É, eu queria que você falasse para a gente qual que é a responsabilidade do agronegócio brasileiro em relação à segurança alimentar mundial, considerando o aumento da demanda global por alimentos, né? Hoje a gente tem aí mais de 8 bilhões de habitantes no mundo. Então, qual que é a responsabilidade do Brasil, do agronegócio brasileiro, em relação à segurança alimentar mundial? Né? É uma questão fundamental para nós, né? Porque se a gente já é reconhecido como uma potência agroalimentar ou agroprodutiva, a pergunta que nós temos que nos fazer é como é que estamos nós no Brasil em relação à fome e à pobreza? Né? Uma pergunta central. E ali nós temos a nossa primeira responsabilidade em alimentar toda a nossa população de uma maneira digna, de tal forma que ninguém passe fome. Eu acho que não podemos admitir com essa potencialidade que a gente tem em termos fome em nosso país. Colocado isso, a nossa responsabilidade se estende, não só nossa, mas mundo afora, de que o combate à fome é uma questão humanitária. Ela pertence ao ser humano. Essa é uma responsabilidade onde a gente não pode olhar de lado, onde a gente não pode olhar, fazer de conta que não é com a gente. É sim, isso mexe com cada um de nós. Posto isso, o Brasil está entrando já agora no G20 com sua responsabilidade num pacto global contra a fome e pobreza, onde existem várias adesões. E o Brasil tem uma condição de mostrar, mundo afora, algumas formas de se fazer o combate à fome e à pobreza de uma maneira mais eficiente. Nós temos um modelo, não é perfeito, mas ele é o modelo, que é da Bolsa Família, onde você tem uma renda mínima, onde a mulher, a gestora da casa, tem a possibilidade, por contrapartidas educacionais, em receber uma dotação que ela pode aplicar no seu município, no seu local onde ela está. Então, não há uma subvenção a produtos alimentares, mas ela vai comprar pelo preço que ela encontra lá no supermercado. Com isso, você dá uma dinâmica econômica de empreendedorismo e empreendedorismo. Então, nós percebemos isso, a população que mais percebeu isso nos últimos 20 a 40 anos, ela cresceu mais no PIB do Brasil do que o PIB médio brasileiro. Então, teve um efeito indutor do desenvolvimento, de gerar emprego e empreendedorismo. Né? Essas duas coisas sempre vêm juntas. Né? Então, o que nós podemos oferecer ao mundo é isso. É dizer assim, olha, nós temos uma corresponsabilidade nesse tema, mas a gente também sabe que vocês lá fora têm e podem fazer alguma coisa nesse sentido. E o que mais nós temos que nos preocupar é a fome. A fome é uma coisa que a gente não pode esperar, né? Ela tem muita pressa para ser resolvida. A pobreza não é que a gente vai colocar de lado, ela é relevante e é importante, mas fome não dá para admitir. Então, veja, a gente tem duas coisas que a gente pode estar contribuindo. Uma que são com os alimentos propriamente dita, a proteína animal é uma proteína
muito importante no desenvolvimento humano, principalmente na parte de crianças e jovens, principalmente nos primeiros 6 anos. Se você tem uma deficiência lá, você não constrói as sinapses e aí a tua inteligência vai estar muito afetada para toda a tua vida. Então, ali existe uma temática forte. O segundo momento é o modelo econômico para propiciar a redução dessa desigualdade. Então, o esforço que a sociedade brasileira fez durante esses 40 anos, não foi só um governo, foram 7 governos que continuaram a desenvolver isso, com o Congresso, com a sociedade, assim por diante. E, por outro lado, um aumento forte da competência industrial e empresarial para você, com esse patamar, você reduzir o preço relativo à renda que você recebe e o acesso. Não adianta você ter o produto na prateleira, mas não ter o acesso. Você vê, mas não pode comprar, porque é muito caro. Você tem que ter essas 3 coisas. Você tem que ter a sua necessidade escalada. Em segundo lugar, você ter a possibilidade de acessar esse produto. Por fim, você tem o preço para que você possa adquirir. Então, nessas condicionantes, nós, no Brasil, embora ainda tenhamos fome, temos que ter essa consciência e motivar as pessoas que estão nas lideranças que entender esse processo como sendo um processo forte. No nosso caso, o Brasil, nosso modelo não está perfeito. Nós precisamos aumentar muito nossa consciência do mapa da fome. E se você perguntar hoje, mas quem tem esse mapa da fome? Então, aí você vai ver que talvez na área federal você encontre alguma coisa, mas quem deveria ter o mapa da fome na mão é o prefeito. E estamos perante as eleições municipais, não é, no Brasil. Exatamente. Nós deveríamos perguntar aos candidatos ao prefeito se está com o teu mapa da fome na mão. O melhor prefeito deveria ser aquele que chega no início e, quando chegar no final dos seus 4 anos, o mapa da fome não é mais necessário porque não existe mais, certo? Então, nós temos que fazer essa jornada. E nós temos que aprender o nosso modelo o que é melhor. E aí a gente pode, pelo exemplo, mostrar para outros o que é possível, o que não é possível. Corretíssimo. Na visão do senhor, quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta hoje em relação às exportações do agro? Esse é o momento. Eu acho que um dos grandes desafios internos nossos é o combate à fome, né? Eu acho que a gente não pode ficar tranquilo em dizer eu vou cuidar da fome dos outros sem cuidar da minha. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que rever essa parte da fome nossa. E então essa questão de você dizer para o gestor público que está mais próximo à população, você tem que cuidar aonde está isso. Segundo lugar, se você identifica o teu mapa da fome, você tem que saber como é que você vai reduzi-lo e como é que você vai incentivar essa história a ser revertida. Aí você vai ver políticas públicas muito relevantes para a questão da alimentação. A alimentação primária é reduzir a fome, a segunda é qualidade. Então, ele começa a melhorar a qualidade da comida que chega no prato do brasileiro. Posto isso, o agronegócio tem desafios gigantescos para trazer mais competitividade dentro da cadeia produtiva, mais eficácia na produção. Nós temos na cadeia muitos desperdícios, não só no campo, na lavoura propriamente dito, mas também no processo. Então, quando você entra hoje num supermercado, você encontra as maçãs perfeitas, se encontra a pera perfeita, a banana perfeita, e assim vai. Agora, nós não temos só banana perfeita e maçã perfeita. O que acontece com aquela que não é tão bonita, mas é altamente comestível? O que acontece com ela? A gente não se pergunta isso.
que o mercado exige uma qualidade tal e, com isso, você tem um preço tal. Então, você começar a trabalhar também em qualificações a menor, dando acesso, é o que acontece muitas vezes na feira aberta. E que acontece, os primeiros que vão na feira vão comprar ainda fresquinho, alguma coisa, e quando você chegar próximo do fim da feira, você tem um preço pela metade. Não é isso que acontece? Então, esse tipo é a redução do desperdício. Nós temos uma parte da redução do desperdício. Segunda redução do desperdício é nós reentendermos que quando você tiver no teu supermercado um iogurte que diz assim, ó, a data de expiração é hoje. Aí você diz, não vou comprar porque eu vou consumir depois de amanhã. Não é isso, porque esse iogurte ainda poderá estar bem para 10 dias além desta parte, mas só que a gente pega isso como sendo um valor absoluto e não mais consome. Aí o que o supermercado faz? Joga fora. Por quê? Porque não é consumido. Então, nós temos que aprender a conviver com algumas limitações que nós temos para reduzir a questão do desperdício. Sem falar do desperdício da própria casa, onde tiver. Mas, olhando essa parte, a gente tem muito o que fazer. A terceira composição é nós darmos perenidade maior aos investimentos na agricultura. Então, quando você começa a investir em determinadas coisas, você tem que ver o médio e longo prazo. Vou dar um exemplo do que está acontecendo no estado de São Paulo, na parte noroeste. Nós temos lá seringueiras, é a maior produção de seringueiras do Brasil na parte noroeste. Hoje estão tombando seringueiras. E você veja que coisa que dá vontade de chorar, né? Uma seringueira começa a produzir depois de 7 anos e fica 30, 40 anos produzindo. Então, quando você corta um pé de seringueira depois de 15 anos, 20 anos, é que você abandonou o investimento para os próximos 30 anos. E por quê? Porque o valor da tonelada da borracha natural caiu muito. Ao cair, a pessoa que trabalha na seringa, ela tem uma proporção de ganho nessa parte. Então, ela ganha, digamos, em média, R$ 4, R$ 5 por quilo, e isso aí, no mês, dá para ele R$ 2.000, alguma coisa assim. Agora estamos trabalhando por R$ 3 aqui. Aí ele vai ganhar 1.300, 1.400. Aí, do canavial do lado, ele vai ganhar o dobro. O que ele faz? Ele sai do seringal e vai para o canavial, vai para a cultura de laranja e assim por diante. Então, de repente, o pessoal da borracha não tem mais colaborador que tem, né? E é uma mão de obra super especializada. Então, e é um investimento perene, quer dizer, você não tira isso, você não, que nem a soja, o milho, alguma coisa. Então, não é assim. Então, nós temos que ter políticas para as indústrias ou as lavouras mais perenes de uma maneira diferenciada para tirar esses altos e baixos, porque as populações que vivem disso não conseguem se manter em pé numa entre-safra baixa. E por que o preço está baixo? Porque nós está importando muitos pneus, então cai a demanda interna, a importação dos pneus, principalmente da Ásia, vem com preço lá para baixo, então induz o nosso preço. Então, é um círculo ali que a atenção pública ela tem que estar clara, porque a economia trabalha com oferta e procura. É assim que trabalha a economia, na agricultura, como na indústria, como no comércio, né? Então, essas políticas públicas de você trabalhar a parte da sustentabilidade social e econômica dentro de um processo maior, ele tem que ser visto dentro do desenvolvimento regional ou dentro do desenvolvimento estruturado. Mesma coisa com o boi, mesma coisa com o porco. Ciclo de um é 3 anos, 4 anos, outro é talvez menor do que esse. Então, como é que você, nesse ciclo, você trabalha alguns mínimos e máximos, né? É um tema delicado, é um tema que a gente precisa endereçar.
Brasil, nessa potencialidade, hoje, tem a condição de trabalhar isso com uma maior segurança através de seguro agroindustrial. Esse seguro agroindustrial te dá uma possibilidade de você equilibrar melhor essas variações que atingem principalmente as pessoas que não estão mecanizadas, que estão muito mais trabalhando diretamente com a lavoura e que sofrem com isso. O desafio está aí. É isso mesmo. E quais são as perspectivas futuras para o agronegócio brasileiro em termos de inovação, biocompetitividade e sustentabilidade também? Hoje o Brasil ele é muito questionado por sua contribuição ambiental, né? Sendo muito questionado pelas queimadas que cada ano estão sendo apresentadas, florestas, queimadas em biomas diferentes, e, enfim, o vilão dessa história é o agricultor que está lá e que está trabalhando a terra e, em função disso, ele teria que ter essa responsabilidade de não fazer isso acontecer. O desafio, primeiro, é mostrar de que nem tudo isso é somente uma transferência de culpa de uma coisa para outra. O segundo momento é mostrar que a agricultura ela vive da natureza e para a natureza. Ninguém explora a natureza em tal ordem que daqui a 1 ou 2 anos ele não tem mais nada e vai embora. Isso não acontece. Muito pelo contrário, o agricultor permanece. Isso mundo afora, não é só no Brasil, não. O agricultor não pega a sua empresa daqui e vai para um outro país. Ele não consegue colocar a fazenda embaixo do braço e seguir para um outro país. Ele fica. Não tem Então, ele como, não tem infelizmente. como, não é? Eu acho Felizmente que ou infelizmente, né? Depende do ponto de vista. não é mesmo? Então, eu prefiro dizer felizmente, porque ele sempre cuidou daquilo, né? Então, ele cuida da parte animal, ele cuida da parte vegetal, e ele depende da chuva, depende da florada, ele depende da seca. Ele depende da seca, quer dizer, pega uma videira que não tem estresse de seca, ela não vai progredir. Uma cana que não tem estresse de seca, ela não fornece açúcar. Ela precisa de várias coisas, né? E, então, a agricultura é a vida animal, a vida vegetal, ela convive. Então, o que nós temos que traduzir, esse é o grande desafio, ao consumidor, dizendo a gente, nós cuidamos, né? E podemos cuidar melhor? Sim, podemos cuidar melhor. Agora, você que está dentro desse consumo e está na competição, nós precisamos informar você que isso ali que nós estamos fazendo, ele na evolução, ele tem aderência a alguma coisa que você também está causando. Então, quando eu vou para o meu supermercado com o meu veículo e emito gás carbônico, ou vou aquecer minha casa no hemisfério norte, eu estou tendo um ônus, né? Que alguém lá no sul vai ter que transformar isso em carbono comestível, ou carbono que eu posso vestir, ou alguma coisa assim. Então, essa solidariedade no pacto global, ele tem que ser entendido. Não adianta eu dizer, porque você tem frio e você tem que ter calefação, você é o culpado de tudo isso, né? Então, a humanidade tem que começar a reescrever os seus compromissos uns com os outros, né? E ao reescrever esse desafio, nós temos a nossa parte de dizer assim, eu faço parte da sua solução, eu faço parte da sua vida de uma maneira diferente. Não é aquilo que você costuma ver, não é aquilo que você costuma a entender. Então, é preferível que a gente esteja junto, que a gente forme uma grande comunidade solidária, onde a fome não precisa existir, onde a pobreza pode ser reduzida. Temos diferenças, mas não precisa ser essa diferença desse tamanho, né? E nós somos parte da solução. Hoje temos soluções para isso. E gostaríamos muito que vocês, e convidássemos eles para serem parte
da nossa solução também. Nós, no mundo, no momento, temos mais antagonismos do que paz, né? Temos mais briga do que paz. E não é só entre países, mas também entre grupos, entre famílias, etc. Então, a gente vai ter que reconstruir um pouco esse caminho da paz, esse caminho do entendimento, esse caminho da solidariedade. E o agro é ótimo para isso, né? Se você faz um bolo, não é para atacar um outro, né? Se você faz um doce, né, não é para amargar um outro. Então, esses gestos importantes, e se você toma um bom vinho com alguém ou uma boa cerveja com alguém, né, é para estar junto e comemorando e não se desgastando. O agro agrega, não é isso? O agro é uma grande aliança. Ele agrega e é uma grande aliança. Eu gostei muito das nossas Olimpíadas que nós tivemos, porque você vê que na Olimpíada a gente é tão diverso, vem de povos tão diferentes, religiões diferentes, e a gente compete na boa. É bom competir na boa, né? Quando eu vi a nossa ginasta, a Rebeca, ser saudada pelas outras duas, olha que gesto incrível, né? Então, nós temos que nos saudar uns aos outros, porque um é melhor do que o outro. Fantástico, olha, parabéns. Me ensina como é que você faz. Reconhecimento, né? Reconhecimento. Então, o que a gente deseja? Que estejamos numa grande Olimpíada agroalimentar e agroenergética para aumentar a paz mundial, tirar a fome, tirar a pobreza, e cada um de nós ser um pouco mais feliz. Perfeito. E agora aqui para a gente finalizar as perguntas aqui do cenário, eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor, como uma pessoa que está diretamente envolvida com o agronegócio, pode falar para a gente quais as principais mudanças que o senhor mais espera ver no setor nos próximos anos? Eu penso que a consciência de que nós somos uma grande família, porque também no agro existem sempre forças dispersas, né? O grande contra o pequeno, o norte contra o sul, o milho contra a proteína, né? E por ali vai. Então, na verdade, somos uma grande família. E essa grande família ela tem que conviver conjugadamente. Essa união. Segunda grande expectativa que eu tenho é que a sociedade brasileira esteja mais unida do que dividida. Sempre vamos ter nossas diferenças, o que é bom numa democracia, mas nós não podemos nos distanciar uns dos outros de tal ordem e tudo se torna um fator político. Então, hoje, o agro é muito politizado, desnecessariamente. O agro tem grandes soluções, o agro faz parte da nossa vida, a natureza faz parte da nossa vida. Então, o jovem e o idoso têm uma convivência extraordinária dentro da nossa sociedade e também dentro do agro. Temos que trabalhar nesta contextualização. E é um grande desafio que nós temos pela frente. Educação, educação conjugada, olhando o urbano e olhando o agro, estão juntos. Hoje, cidades que têm 50% da nossa população urbana vivem em cidades menores do que 400 mil habitantes. Essas cidades estão fortemente vinculadas ao agronegócio. Então, a educação, a ciência e a tecnologia, essas sociedades, elas estão mais juntas do que nas megacidades, onde as crianças nem sabem bem de onde vem o leite, de onde vem o ovo, né? Porque talvez não tenham essa convivência, a gente tem que trazer essa convivência de volta, né? Então, o agro tem que entrar na cidade, a cidade tem que entrar no agro, nós temos que buscar novamente o respeito mais profundo do ser humano pela natureza, porque nós somos a natureza. Só que somos a parte mais inteligente da natureza. Então, a gente tem que trabalhar com essa inteligência. Não só artificial, a humana também.
Eu acho que é humano principalmente. não é? Isso mesmo. Muito bem. E agora vamos às considerações finais do nosso convidado. Ingo, a palavra é sua, fica à vontade. Eu queria agradecer muito a vocês por estar incentivando esses diálogos. Eles, para nós, do agro, é uma oportunidade de a gente estar conversando com a sociedade civil, a sociedade pública. Esse tempo que vocês nos estão oferecendo dá uma série de temas, como a gente fala na nossa linguagem, ganchos, né? Onde a gente pode estar trabalhando. E eu gostaria muito que nós tivéssemos esses ganchos para uma boa prosa, como a gente diz lá no agro, né? Uma boa prosa. E essa prosa evoluir, né? Evoluir nas nossas famílias, evoluir nos nossos amigos, evoluir no campo, na cidade, lá fora, aqui, porque é nessa conversa que a gente vai se conhecendo, é nessa conversa que a gente vai crescendo. E eu quero agradecer muito a vocês terem nos dado essa oportunidade. Eu espero que a audiência de vocês cresça exponencialmente. Muito obrigado. Ai, que lindo! Muito obrigada, Ingo. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença do Ingo Ployer, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.